Gente boa e bonita, boa noite, boa tarde ou bom dia. Dando prosseguimento ao nosso terceiro vídeo sobre democracia e cidadania e a segunda parte sobre sistema de governo no Brasil. Vimos como o Estado brasileiro é dividido em três poderes desde o início da República, em 1889, mas com as características atuais firmadas pela Constituição de 1988, que divide os poderes em três: executivo, legislativo e judiciário. O executivo tendo três subdivisões, três níveis: federal, estadual e municipal. O legislativo também tendo três níveis: federal, estadual e municipal. E o judiciário, que tem apenas duas divisões, o federal e estadual. Vimos como os membros do executivo são escolhidos através da votação e as peculiaridades desse tipo de eleição, e também do legislativo, cujos membros são eleitos, e o do judiciário, que os membros não são eleitos, eles são selecionados através de concurso público, com a exceção do STF, do Supremo Tribunal Federal, a quarta e última instância do Poder Legislativo, Poder Judiciário, perdão, onde os juízes são funcionários de carreira do Serviço Público do Judiciário, geralmente de segunda a terceira instância, promotores públicos federais, juízes federais e também o advogado-geral da União, e um deles pode ser nomeado como membro do STF quando houver uma vaga disponível, se uma juíza ou um juiz se aposentar. Se eu não me engano, a aposentadoria deles é compulsória a partir dos... É compulsória, aposenta diretamente com 75 anos. Pois bem, agora vejamos algumas características próprias do presidencialismo, ou da república presidencialista que nós temos, e aquilo que nós chamamos de presidencialismo de coalizão. Pois bem, o nosso presidencialismo, uma característica que ele tem em comum com outros presidencialismos, tipo o presidencialismo argentino, mexicano ou estadunidense, é que esse presidencialismo, o presidente da República, ele reúne duas funções básicas. A primeira função básica é a de chefe de Estado e a segunda função é chefe de governo. A função de chefe de Estado, na função de chefe de Estado, o presidente da República, eleito pela população, por cidadãs e cidadãos do país, no nosso caso no Brasil, o presidente da República, como chefe de Estado, representa os interesses brasileiros diante outros estados, diante outros chefes de Estado. Que interesses são esses? Interesses econômicos, como trocas comerciais, interesses políticos, como a participação do Brasil em temas de conflitos internacionais, guerras ou disputas de hegemonia. Também trocas de conhecimento científico e intelectual. O chefe de Estado ele é aquele que dá o início para abrir as possibilidades para que estados diferentes possam trocar conhecimento científico. Então, a função do chefe de Estado, do presidente da República, do sistema presidencialista, é representar os interesses do país no exterior. A segunda função é a função de chefe de governo. Nessa função de chefe de governo, o presidente da República ele tem a função de administrar na esfera federal o país. Como o país é muito grande, mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, uma população hoje que, pela estimativa do IBGE, ultrapassa 210 milhões de habitantes, ele não governa todo o país de uma vez só. Ele tem certas atribuições que são próprias dele. O presidente da República é a autoridade política mais, digamos, poderosa e forte do país. E as principais decisões políticas são tomadas a nível do executivo pelo presidente da República, na sua função de chefe de governo. Só que o nosso presidencialismo, segundo um sociólogo chamado Sérgio Abranches, que no ano de 88, 89, se não me engano, ele publicou um artigo chamado Presidencialismo de Coalizão. Ele, como sociólogo político, ele analisou o presidencialismo brasileiro e qualificou como presidencialismo de coalizão. Que característica essa seria de coalizão?
O presidente da República, para governar, ele não necessita somente ser eleito através do voto da maioria da população, ou do voto das pessoas que exerçam o direito da cidadania. Para ele governar, ele precisa também de apoio do Congresso. E esse apoio do Congresso vem dos deputados federais e dos senadores. Tanto que esse apoio é conseguido como? Os partidos políticos são representados no Congresso por deputados federais e senadores. Os partidos políticos que apoiam o candidato nas eleições presidenciais, após as eleições e quando esse candidato é eleito, para manter esse apoio, aliás, para ter o apoio desses partidos durante seu governo, ele oferece vagas no governo para membros dos partidos que na maioria das vezes foram deputados federais eleitos e senadores eleitos. Então, ministros, como por exemplo, nem todos, mas muitas vezes, ministro da Educação, ministro da Saúde, ministro das Cidades, ministro da Agricultura, são pessoas que foram eleitas nas últimas eleições para o parlamento, deputados federais e senadores. Então, para governar, o presidente precisa, além do voto da população, ele precisa do apoio do parlamento a nível federal, e esse apoio é conseguido através da concessão de funções, de cargos no governo, sejam em ministérios, secretarias executivas, agências reguladoras e outros órgãos a nível federal. Tanto que, se o presidente não consegue manter esse apoio, a sua governabilidade ou a sua capacidade de executar as funções de governo fica comprometida. É aí que nós entramos num tema delicado, que é o tema do impeachment. Desde o ano de 1950, pela Lei 1079 de 1950, nós temos a Lei do Impeachment, que foi reivindicada algumas vezes, mas que foi posta em prática e garantiu o impeachment de 2 presidentes eleitos, Fernando Collor de Mello em 1992 e a ex-presidenta Dilma Rousseff no ano de 2016. O impeachment ele é um elemento à parte, mas relacionado diretamente àquilo que chamamos de presidencialismo de coalizão. Porque o impeachment, a princípio, e pela legislação, ele visa retirar legalmente, através das leis, através das instituições democráticas, o presidente que esteja tendo conduta inadequada nas suas funções, tanto como chefe de Estado, mas também como chefe de governo. Então, presidentes acusados de condutas de corrupção, tráfico de influência, má gestão dos negócios públicos, crime contra as medidas médico-sanitárias, má administração financeira ou péssima administração financeira, principalmente em épocas de crise econômica, tanto mundial quanto nacional, essas questões técnicas podem ser reivindicadas para pedir o impedimento e o afastamento permanente do presidente da República. Mas o impeachment também ele tem um caráter político. Aí voltamos ao presidencialismo de coalizão. Se o presidente da República não tiver apoio da maioria do Congresso, ele pode ser refém das tentativas ou dos pedidos de impeachment que sempre são apresentados ao Congresso e sempre são dados entrada através da sua entrega nas mãos do presidente da Câmara dos Deputados, que atualmente é o senhor Rodrigo Maia, deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro e do Partido Democratas. O presidente da Câmara dos Deputados, ele que recebe o projeto ou pedido de impeachment, e se ele tiver argumentos tanto técnicos, mas também questões políticas relativas ao presidencialismo de coalizão, ele pode engavetar ou simplesmente recusar o pedido de impeachment ou colocá-lo em pauta na Câmara dos Deputados e, sendo aprovado na Câmara, ele vai ao Senado. E sendo aprovado no Senado, tem uma terceira etapa, onde o STF, o Supremo Tribunal Federal, avalia as questões jurídicas do processo de impeachment e referenda ou recusa a questão do impeachment.
Então, o presidencialismo de coalizão, ele depende que o presidente execute as suas funções de chefe de Estado e chefe de governo, mas também ele precisa estar atento às características desse presidencialismo nosso, que é o presidencialismo de coalizão, onde o presidente, para governar, além de ser eleito pelo voto, ele precisa de apoio do Congresso, e esse apoio do Congresso é garantido pela concessão de cargos na administração pública, cargos em ministérios, em secretarias executivas, em diretorias federais, em agências reguladoras e outros órgãos públicos a nível federal. Pois bem, terminamos o nosso terceiro vídeo sobre democracia e cidadania e a segunda parte sobre sistema de governo no Brasil. Daqui a pouco tem mais.